Amém? Olha aí para a pessoa que está do teu lado e fala: meu irmão, cresça e apareça. Porque tem uns que só cresce e não aparece, né? E tem uns que só aparece e não cresce. As duas coisas, elas precisam caminhar junto, o crescer e o aparecer. Quando eu cresço, eu apareço. Quando eu apareço, é porque eu já manifestei aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu quero nessa manhã falar sobre esse tema que nós temos declarado já para esse ano, e eu quero liberar essa palavra nesta manhã, de 1 Coríntios capítulo 13, no versículo de número 11, todos acharam? Amém? Glória a Deus. De manhã a gente está meio em slow motion, né? Meio câmera lenta parece, né? Mas de manhã também nossa mente está desocupada, né? Está mais tranquilo para receber tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem uma outra versão que Paulo vai dizer assim: eu deixei as coisas de menino de lado. Como é bom ser menino. Quem já passou dos 18, com certeza tem saudades do tempo que não tinha 18, né? Quando eu era criança, eu queria ser adulto. Quando eu me torno adulto, eu gostaria de voltar a ser criança. Porque quando nós somos introduzidos dentro de uma realidade, nós vemos que aquela realidade não era muitas vezes o que nós tínhamos como expectativa. Já viu aqueles vídeos que as pessoas colocam expectativa e realidade? Depois que a gente faz 18 anos, Duda, depois que você fizer 18 anos, vai falar: puxa vida, agora algumas coisas mudam, que eu tenho saudades de quando eu não pensava nisso. Ainda depois que casa, né, aparece outras coisas que a gente fala: mas isso não tinha quando eu era menino. E aí então, quando nós chegamos à fase de adulto, nós sentimos saudades da fase de menino. Mas quando somos menino, nós desejamos ser adulto. Então nós precisamos entender uma coisa em Deus, que nós temos que desfrutar cada fase da nossa vida com intensidade. Desfrutar cada momento. Eu não quero viver o momento nem lá e nem cá, eu quero viver o tempo presente que Deus tem para a minha vida. Amém? Na sexta-feira eu fiz 45 anos. Eu falei: caramba, 45 anos, vou perguntar para o Renato depois como que é ser assim. Vou perguntar para umas pessoas como que é ser idoso. A gente já vai partir, né? Você ganha um presente, já ganha aquele sapatinho mais tiozinho já, né? Os mocassim. Aí o pastor Armando estava até falando, né? Que quando começa a ganhar só cueca e meia, né? Aí você já vê que está feio o negócio, né? Mas aí quando você chega numa idade, você fala assim: puxa, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás com o entendimento que eu tenho agora, como a minha vida seria completamente diferente. Se eu pudesse voltar aos 18 anos com a maturidade de 45 hoje, a minha vida seria radicalmente diferente. Isso eu não posso fazer, mas o Guilherme pode. O Guilherme tem 20 anos, né? Que vai fazer 20 anos, né? Mas como uma pessoa de 20 anos pode ter a maturidade de uma pessoa de 45 anos? Como que uma pessoa de 14 anos, tem 14, Duda? Pode ter a maturidade de uma pessoa de 45 anos. Salomão fala assim: na multidão de conselhos encontra-se a sabedoria. Então eu não posso talvez atingir a maturidade dos 45, mas eu posso buscar em conselho com pessoas que já trilharam o caminho que ainda eu vou trilhar. Por que eu vou criar coisas novas, sendo que tudo já foi criado? Eu preciso apenas fluir naquilo que Deus já criou e já estabeleceu como verdade. Então Paulo ele fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu jogava bola, eu me vestia, eu me portava como menino.
Mas a fase de menino, ela foi sendo deixada para trás, não por abandono, mas por causa de um crescimento de entendimento, de maturidade. Aí eu fui avançando as etapas da vida, e então eu fui entendendo que para alguns momentos aquela vida de menino não cabia mais. Para alguns momentos, agora que eu estou vivendo a roupa de menino, não cabe mais. Para o tempo agora que eu estou sendo inserido, o pensamento de menino não cabe mais. Eu preciso atingir a maturidade de acordo com o caminhar da minha vida. Eu vou crescendo e eu vou me revelando dentro de um propósito de Deus. E aí Paulo fala, então quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me vestia como menino. E a pastora Camila disse aqui agora há pouco a respeito do ser menino, do ser homem, do ser filho. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas que já não cabe mais no tempo que nós estamos vivendo. Tem coisas que foi bom quando eu era menino, tem coisas que cabiam quando eu era menino, tem coisas que era para um entendimento de menino. Mas quando eu vou atingindo uma maturidade em Deus, há uma ardente expectativa na criação pela manifestação de filhos maduros, não de homens imaturos, não de pessoas que não entendem o seu posicionamento e não se portam de acordo com a sua idade. Tem pessoas que têm 50, 60 anos, mas ainda quer se portar como menino. O Ronaldo Fenômeno, quando ele parou de jogar futebol, ele disse algo, ele falou assim, eu perdi para o meu corpo. Ele falou, minha cabeça queria driblar, minha cabeça queria dar um monte de piruleta, mas meu corpo não acompanhava mais. Ou seja, a minha cabeça sabia o que tinha que ser feito, mas o corpo não tinha mais estrutura para aquilo. Então não adianta uma pessoa de 60 anos querer sozinho subir numa escada 4 metros de altura e andar num forro. Vai acontecer o quê? Gugu. 60 anos, ele era limitado quanto a alguns movimentos que um jovem, né? Sei lá, se o Gui estivesse andando no telhado quebrasse, talvez faria que nem gato, né? O gato você joga, ele dá uma pirueta e puff. Mas uma pessoa de 60 anos já não tem a mesma mobilidade que uma pessoa de 20 anos. E não adianta falar assim, não, nós estamos juntos aqui, ó, meninão. Aí ele vai falar, então beleza, vamos correr 5 quilômetros. Apesar que tem jovem que hoje não aguenta correr 5 quilômetros. Mas o que Paulo está querendo dizer é que eu saio de um estado de imaturidade para um estado de maturidade. E quando eu vou abandonando este estado de imaturidade, eu preciso ir deixando algumas roupagens para trás, alguns afazeres para trás. E eu vou me portando agora como um senhor ou como um homem de acordo com a minha idade. Seja ela cronológica, seja ela espiritual. Tem pessoas que espiritualmente elas estão avançando, mas estão ainda falando como menino, agindo como menino, pensando como menino. Tem pessoas na alma, que elas já têm uma caminhada de vida, mas ainda elas são pessoas ditas, até esses dias eu recebi um formulário do Mimizento. Mas tem pessoas que têm uma história de vida, mas se você fizer assim, ó, chateei, magoei, fiquei triste. Tem pessoa que parece que você está... Eu me lembro uma vez, e nada contra o espiritismo, mas eu fiz um casamento uma vez que a família da noiva era 100% espírita. E a preocupação da noiva era, pastor, cuidado com o que você vai falar no casamento, porque minha família, qualquer coisa que falar, crente falar, eles perigoso levantar e ir embora, inclusive meu pai e minha mãe. Foi um dos piores casamentos que eu fiz, porque eu fiz o casamento, parece que eu estava pisando em ovo. Eu tinha medo de falar qualquer palavra, e qualquer palavra a mais que eu falava, eu já olhava para os lados para ver se não tinha ninguém fazendo biquinho. Até o ponto auge do casamento que me canta Ave Maria. Começou, eu fiquei assim, isso aí não me falaram que ia cantar não. Tipo, aí já estava no meio do casamento, não tinha mais o que fazer, né? Mas tem pessoas dentro da igreja que nós agimos ou precisamos nos mover como nesse dia no casamento. Você tem que tomar cuidado do que fala,
do jeito que fala, da maneira que fala, porque senão a pessoa fala, eu estou chateado, porque nós vemos uma geração de pessoas fracas, frágeis, pessoas que não têm conteúdo, pessoas que não têm estrutura. As pessoas hoje elas constroem relacionamentos baseados em coisas. As pessoas elas constroem relacionamento hoje baseados na alma. As pessoas não constroem relacionamentos baseados mais no propósito. Então qualquer coisa hoje que você fala, a pessoa sai da igreja, a pessoa ela muda de casamento, a pessoa ela muda de emprego, a pessoa ela muda de cidade, ela muda de país, ela vai embora. Por quê? Ela fala, eu tenho o meu direito de escolha, eu tenho o meu livre-arbítrio. Uma pessoa que ainda defende o livre-arbítrio é uma pessoa que não conhece a Cristo. Porque uma pessoa que tem Cristo não tem livre-arbítrio. Porque Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto, morto não tem livre-arbítrio. Então Paulo fala assim, eu comecei a caminhar e a atingir um estado agora de maturidade. E eu fiz o quê? Eu deixei as coisas de menino. Não foi arrancada de mim, eu deixei, porque o meu entendimento agora me coloca numa posição que eu sei que tem coisas que não cabe para mim. Não é minha esposa que vai falar para mim, Alexandre, para com isso que já cresceu, já virou marmanjo. Não é minha esposa que vai dizer isso. Sou eu que preciso ter este entendimento, que eu preciso largar algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 12 de Hebreus. Obrigado, hein? Pastora Camila, ela gosta muito de roubar o que a gente está falando, né? Mas eu entendo que isso é o mesmo espírito, né? Eu ia falar um texto, até mostrei para minha esposa, falei, não estou copiando, já está marcado aqui o texto. Mas olha o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessita de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Essa palavra menino no grego é népios, fala de uma pessoa infante, criancinha. A Rebeca ela tem 4 anos de idade, e há pouco tempo ela chegou em casa, nós chegamos em casa meia-noite, ela falou que estava rasgando de fome, e que ela queria comer macarrão. Eu quero macarrão 11 horas, eu quero macarrão, eu quero macarrão, eu quero macarrão, eu quero macarrão. Não filha, vamos mamar, eu quero macarrão, eu quero macarrão. Aí eu fui lá no fogão, preparei macarrão, alho e óleo com bem pouquinho tempero, coloquei salsicha lá, que ela queria salsicha, e dei para ela. No outro dia, ela acordou vomitando. E vomitou, na primeira mamadeira ela vomitou. E ela falou, puxa, o que aconteceu? Por que ela vomitou? Aí falou, também, né, 2 burros, né? Vai dar meia-noite, macarrão com salsicha para a criança. Imagina aquilo no meio da noite dentro dela. Aí na primeira mamadeira, bateu o leite, ela vomitou tudo. E depois continuou brincando, tipo, tô de boa, só não bateu bem no estômago, só não caiu legal. Então criança, ela não aguenta em certos momentos o alimento sólido, ela precisa de leite. E às vezes nós queremos dar às crianças alimento sólido em certos momentos, em momentos que elas precisam ainda de leite. Mas aí o escritor de Hebreus vai dizer assim, ó, pelo tempo que passou, ou seja, pela sua caminhada, já era para você estar ensinando. Não era para você ainda estar tomando leitinho, não era para você ainda estar aprendendo beabá, não era para você ainda estar dando vexame, não é ainda para você estar dando vergonha, não, era para você estar sendo, como Paulo disse a Timóteo, exemplo dos fiéis.
Paulo ele diz a Timóteo, olha Timóteo, num conselho a Timóteo ele fala, seja exemplo dos fiéis, na pureza, na fé, no trato, seja exemplo, porque o seu tempo de caminhada já te levou a um estado de maturidade, que você não faz mais coisa de menino, já era para você estar discipulando pessoas, já era para uma criança, um pré-adolescente de 14 anos, 15 anos, já está dando aula no ministério infantil da igreja, ensinando os de 4. Já era para homens casados, mulheres casadas, instruir homens e mulheres solteiros, o que é a vida do casamento. Mas a geração que nós vivemos, a geração casca de ovo, que se apertar um pouquinho quebra, o que o homem fala para outro homem? Casa nada, mano, casamento é uma roubada. Porque ele é frustrado e dentro das suas frustrações, ele passa a aconselhar outros. O menino, ele usa das suas frustrações para influenciar o coração de outras pessoas. O homem maduro, ele usa das suas experiências para levar outras pessoas ao nível de experiência que ele está. Agora o menino não, o menino ele leva pessoas para dentro de suas frustrações a uma vida leve e fraca. Um cara que é frustrado, uma mulher que é frustrada no casamento, ele fala para ninguém casar. Por quê? Porque ele pega das suas frustrações e ensina outros baseado nas suas frustrações. Agora o homem maduro, o homem, quando eu digo é homem e mulher, é o ruiós de Deus. Essa palavra grega ruiós fala de homens maduros. O homem maduro ele faz o quê? A partir das suas experiências ele aconselha outros. Um homem que se divorciou, ele vai aconselhar quem vai se casar, ele não vai pegar a partir de suas frustrações. Ele vai falar, ó, eu não dei certo por isso, por isso e por isso, mas porque eu não dei certo, não significa que você não vai dar certo. Trilhe outro caminho diferente do que eu trilhei, porque o meu deu errado. Amém? Então diga aí comigo, eu preciso deixar as coisas de menino. Enquanto sou menino, viu Pedro? Enquanto é menino tem que aproveitar, não é? Essa é a hora do Pedrão ralar todo, né? Que o jovem hoje, quando eu era criança, eu quebrei as 2 pernas, os 2 braços, quebrei clavícula, quebrei nariz, quebrei tudo quanto é osso, só não quebrei a cabeça, porque o resto, eu quebrei umas 10 vezes cada perna, 10 vezes cada braço, tem pino nos braços. Por quê? Era a fase que eu era menino, eu não pensava em amanhã, eu subia no muro, não media as consequências. Eu me lembro de uma vez que eu moí o meu pulso, eu amarrei um trapo da minha avó assim num prego que tinha no muro e fui subindo. Tipo, na hora que eu estava no topo do muro, o trapo arrebentou, caiu em cima do braço. Aí tive que fazer uma cirurgia no pulso. Porque quando eu sou menino, eu não meço as consequências. Pessoas que têm maturidade de menino fazem coisas sem medir consequências, achando que sempre vai vir alguém para limpar os seus erros. Porque quando eu era menino, eu não media as consequências. Eu achava legal fazer umas coisas, né? Aventureiro, eu era aventureiro. Então eu estava falando esses dias, eu fazia lá canhão de latinha de Coca-Cola, emendava uma na outra, colocava álcool, enchia de álcool, colocava bola de papel e botava fogo, mas nunca pensava que aquilo podia virar uma bomba, abrir, me rasgar todo. Então o escritor de Hebreus ele fala assim, olha, você já está no tempo de ser professor, não de ser aluno mais. O aluno você vai ser agora em algumas etapas da sua vida. Em alguns momentos você vai sentar para aprender, mas em outros momentos você vai sentar para ensinar, mas não a partir das suas frustrações, não a partir dos seus medos, não a partir da sua incapacidade. Então nós precisamos entender que nós temos que cada dia ouvir mais a Deus e menos as pessoas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 3.
Sabe, quando eu era menino, eu pensava, eu me vestia e eu agia. E aí o escritor de Hebreus vai falar assim: olha, quem precisa de leitinho é menino, mas homens maduros, mulheres maduras, elas necessitam e elas se movimentam bem diante de um alimento mais sólido. E diz aí 1 Samuel capítulo 3 versículo 1: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Olha que interessante isso, a palavra do Senhor tinha muito peso naqueles dias, muito diferente dos dias de hoje. Você olha para pessoas dentro da igreja e você fala assim: não, mas a palavra de Deus diz, pastor, mas não é bem assim. Quem já ouviu essa frase? Não é bem assim. Mas olha, a palavra de Deus diz assim, Rafa. Não, peraí, não é bem assim. Nós estamos vivendo um tempo muito moderno, nós estamos num tempo muito diferente do tempo que foi escrito a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus não tem mais valia. As pessoas não leem mais a Bíblia, elas leem mensagem no site, elas leem livro, elas leem informações em blogs, mas não buscam a essência da palavra. E aí diz aqui assim: não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu até Eli e disse: eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a se deitar. E foi e se deitou, e o Senhor tornou chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém? Olha que tremendo isso. Samuel era um jovem, era menino. Deus fala com criança, Deus fala com menino, Deus fala com adolescente, Deus fala com pré-adolescente. Deus fala. Quando uma geração não ouve mais a Deus, Deus levanta uma geração que passa a ouvi-lo. Samuel já não ouvia mais Deus, e Samuel estava muito envolvido nos pecados de seus filhos. Eli era um homem que havia já se perdido em Deus. Eli, por ser um sacerdote mais permissivo com as atrocidades de seus filhos dentro da igreja, Eli parou de ouvir Deus. Ele não ouvia mais Deus. E aí Deus pega um menino chamado Samuel e começa a falar ao coração de Samuel, chamar Samuel. Aí qual é a função de um homem maduro? É mostrar o caminho para aquele que é menino. Lembra o que diz Hebreus capítulo 5 que nós lemos? Já era tempo de você estar ensinando. O que Eli fez com Samuel? Eu vou te ensinar, Samuel.
Eu não sei o que está acontecendo, não sou eu que estou te chamando, mas se você está ouvindo essa voz pela minha experiência é a voz de Deus, então faça assim, assim e assim. Ou seja, Eli deu agora ali um discipulado, uma escola dominical para Samuel, falou: eu vou te instruir como ouvir a voz de Deus, porque eu já passei dessa fase, eu já não estou mais ouvindo a voz de Deus, então eu vou te introduzir, ou seja, eu vou fazer com que você passe agora do estágio de menino para de homem maduro, e passe então agora com os seus próprios ouvidos ouvir a Deus. Você não vai mais precisar de tutores nem de guias. A Igreja Católica, ela estabeleceu tutores e guias sobre o povo. Você já viu que a criança nasce, o sacerdote tem que orar. A criança faz aniversário, o sacerdote tem que orar. Aí o peão está doente, o sacerdote tem que orar. Aí o fulano morre, quem que tem que ir lá orar no velório? O sacerdote tem que ir lá. Ou seja, a Igreja Católica, ela acabou fazendo com que tudo se tornasse ao sacerdote, para que as pessoas vivessem independente da figura religiosa. Então, se eu vou no aniversário hoje, eu não oro mais pela criança. Se orar, eu oro depois do pai, porque a responsabilidade de orar pelos filhos é do pai. O pai é a autoridade e o sacerdócio sobre os filhos. Então o homem maduro, ele exerce uma paternidade madura. Ele começa a trilhar caminhos junto com os filhos, dizendo que, olha, comigo foi assim. Quando eu disse lá no começo que o Guilherme com 20 anos pode ter a maturidade de um homem de 45, é quando ele sentar e falar: olha, eu queria fazer tal coisa, você acha que vai dar certo? Eu falo: cara, não faz, porque dá errado. Porque quantas coisas eu fiz e falei bem que a minha mãe estava certa. Por quê? Porque ela já tinha trilhado na maturidade dela o que eu ainda ia trilhar. E aí o filho fala o quê? Não, mas a minha vida Deus vai fazer diferente. Não, tem coisas que não acontecem diferente. É como 1 mais 1. Ponto. Então Samuel pega agora aquilo que ele recebeu de Eli e obedece. Fala: é para mim orar? É para mim responder a Deus? Eu vou responder. Porque ele estava sendo levado a um estágio de maturidade. E aí Samuel passa a ouvir quem? Não mais Eli. Samuel passa a ouvir Deus. Quando eu atinjo um estado de maturidade, eu não preciso mais de tutores. Aí Deus começa a falar diretamente comigo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10:17. Eu acho tremendo isso, porque nós precisamos nos mover dentro desse entendimento de quem Deus é. Sabe, é maravilhoso quando uma criança, quando um adolescente fala: eu estou ouvindo Deus. Mas como uma criança ou adolescente vai ouvir Deus? Quando ele tiver tutores maduros que ensine ele a ouvir Deus. Eu sou responsável pela minha filha até ela casar, ou até ela pegar as coisas dela e morar sozinha. Enquanto ela morar dentro da minha casa, ela tem um tutor. Enquanto ela morar dentro da minha casa, eu tenho responsabilidade de trazê-la à igreja e conduzi-la ao propósito eterno de Deus. Enquanto eu sou o tutor da minha filha, eu tenho esta responsabilidade em Deus, como Eli teve sobre Samuel, de ensiná-la a ouvir Deus. Porque nós temos que tomar cuidado. Nós vemos uma geração hoje muito fraca, de muita informação, mas de pouca responsabilidade. Nós vemos hoje uma geração imatura, mesmo diante de tanto conhecimento e tanta informação, porque conhecimento e informação não gera maturidade. Não adianta eu ler livro todo dia, ler livro todo dia, ler livro todo dia. Não adianta eu estudar, isso não gera em mim maturidade. O que gera em mim maturidade é eu entender os tempos e os modos de Deus. Então eu começo a selecionar quem eu ouço. Eu não ouço mais qualquer pessoa. Porque antes de eu ouvir uma pessoa, eu vou olhar para a vida dessa pessoa. E se a vida dela não fala, as palavras dela para mim não têm efeito.
Por isso que eu não ouço muitos vídeos na internet que todo mundo gosta. Sabe por quê? Porque primeiro, antes de eu ouvir um videozinho de um cara emotivo na internet, eu vou buscar quem é o pastor dele, a quem ele se submete, qual é a caminhada ministerial dele. Antes de eu ter conselho diante de uma pessoa, eu vou buscar, peraí, ó, você está falando para eu economizar dinheiro, mas você está todo durão aí, cara, todo apertado, como você está falando de dinheiro? Então eu preciso selecionar a partir de um estágio de maturidade quem eu ouço, porque senão as pessoas vão me aconselhar mediante ao estado de frustração delas. Sim ou não? Vai pedir conselho num ponto de ônibus, senta num ponto de ônibus lá, faz um teste essa semana, fala para uma pessoa, você que é casada, senta lá do lado de uma pessoa e fala, meu marido me bate, não precisa exagerar tanto, mas só fala, meu marido é um tribulado, o que eu faço? Talvez ela vai falar para você, mete o pé, cai fora. Por quê? Porque ela não entende o seu contexto, e talvez a partir de uma frustração dela, ela vai transmitir algo. Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo quê? O ouvir. E ouvir quem? A vizinha? Ouvir quem? A palavra. É ouvir música. Eu não posso construir, Darlene, a minha fé na música, né, Renan? Tem gente que tem a vida cristã baseada em música, e aí está cantando músicas que não são bíblicas, músicas que não diz nada segundo um contexto bíblico. Nós vemos pessoas hoje que pautam sua vida e seus relacionamentos em cima de blogs, de artigos escritos em internet, de vídeos que foi assistido na internet. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu não tiver nada para pregar aqui hoje, se eu ficar só lendo a Bíblia, vai ter muito mais efeito talvez do que se eu ficar falando toda hora. Então Eli introduz Samuel agora a um estado de maturidade. Ele fala, olha Samuel, eu vou te ensinar a ouvir Deus, porque a voz que você está ouvindo não é a minha, a voz que você está ouvindo é a voz de Deus. Um homem maduro, ele sabe transicionar uma pessoa do estado de imaturidade para um estado de maturidade. Ele sabe pegar uma pessoa e dizer, olha, você não precisa me ouvir mais, comece a ouvir Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado com o que você diz que ouviu de Deus, porque nem tudo que se ouve é de Deus. Às vezes nós ouvimos a nossa alma e falamos que é Deus. Às vezes nós ouvimos as nossas frustrações e falamos que é a voz de Deus. Às vezes nós olhamos para as nossas feridas e dizemos que é Deus falando. Então nós precisamos gerar fé em nós pelo ouvir da palavra. Pois quando Ele fala, Ele cria. Diga isso comigo, quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala é para edificar. Quando Deus fala é para construir algo. E disse Deus, lá em Gênesis capítulo 1 você vai ver, e disse Deus, e toda palavra que veio de Deus foi para construção, foi para somar, foi para direcionar, foi para criar um ambiente de bênção. Deus não fala nada que vai trazer confusão. Deus não fala nada que vai me roubar o propósito. Deus não fala nada que vai trazer divisão. Deus não fala nada que vai trazer dor. Tudo que Deus fala, Ele constrói através da sua fala. Porque o que Ele fala e Ele cria aquilo que Ele fala. O que Deus fala constrói. Mas somente filhos maduros conseguem entender isso. Você quer ver uma coisa? Deus constrói em nós a autoestima. Ele pega Josué, Ele fala assim, cara, seja forte, seja corajoso, não te mandei eu?
Deus falando para Josué, cara, você vai conduzir o povo agora a um lugar que eu prometi a Abraão. O que eu prometi há mais de 400 anos atrás a Abraão, é você que vai ser o responsável por introduzir este povo na promessa. Então a palavra de Deus traz um encorajamento a Josué. Aí Deus fala para ele assim, olha, ânimo, Deus constrói em nós ânimo. Diga assim, eu preciso me animar no Senhor. Eu pessoa que fala, estou desanimado. Estou desanimado com o casamento, estou desanimado com a igreja, estou desanimado com o governo, estou desanimado. Aí vai ler a Bíblia. Busca ouvir Deus e você vai ver que vai vir uma injeção de ânimo. Porque a minha força, ela vem do Senhor, é o Senhor que constrói em mim a força. Ele diz, diga ao fraco, forte eu sou. Então eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, que como filhos, nós deixaremos a imaturidade para trás, e vamos caminhar degraus de maturidade com Deus. Eu preciso ouvir a minha pregação hoje, no YouTube, e ela ser melhor do que 6 meses atrás. Eu preciso olhar para o que eu prego hoje e falar, puxa, como eu falava isso, como eu era imaturo. Por quê? Porque eu estou numa crescente com Deus. Prossigamos em conhecer mais de Deus. Foi isso que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então eu preciso ver o que? O que eu estou falando hoje está melhor do que eu falava 6 meses atrás, hein? Porque Deus está construindo em mim algo. Agora tem pessoas que vão à igreja, templo, apenas por ir, para passar o cartão e falar, marquei presença no culto, mas não cultuam, não entregam nada a Deus, entram da mesma forma que, saem da mesma forma que entram. Nós precisamos ser uma geração madura, de filhos maduros, porque Mogi das Cruzes, São Paulo e o Brasil espera a manifestação de filhos maduros, não de filhos mimizentos, não de filhos casca de ovo, que dá uma apertadinha quebra, que toda hora está chateado, que toda hora está magoado, que toda hora, não, a minha esposa ela tem que me chamar de ignorante, de grosso, do que for, dentro da minha maturidade eu vou falar, isso está certo, estou mesmo. Tem hora que ela olha para mim e ela fala assim, olha, não está legal esse cabelo, esse corte de cabelo, muda o corte de cabelo, está querendo ser muito meninão, não cabe mais para a idade. Um exemplo só, ela não fala isso. Mas tem roupa que eu vou pôr e ela vai falar, meu, não ficou legal, tira essa roupa. Você está indo para a igreja, vai com uma roupa dessa, não vou nem falar estilo de roupa. Mas ou seja, eu tenho, agora eu vou falar assim, estou chateado com você, porque eu gostei tanto dessa roupa. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo e levar outros para este tempo junto comigo de entendimento de quem é Deus. Esses dias eu estava ouvindo notícias aí, vai explodir a Terceira Guerra Mundial, vai explodir a Terceira Guerra Mundial. Alguém ouviu isso? Coisa mais ridícula que se fala, e tem um monte de gente acreditando. É o Irã do tamanho de São Paulo. Mas aí eu já ouvi gente, não julgue, que Davi venceu Golias. Olha que infeliz. Agora as mídias, elas vendem o que? Notícias catastróficas. É isso que a mídia vende. Então o que a mídia quer vender? Vai ter a Terceira Guerra Mundial. Aí já está cheio de gente, está estocando até leite já. Meu Deus. Primeiro que nem um míssil do Irã consegue atingir o Brasil. E para chegar aqui tem que passar para os Estados Unidos. Mas o que é? As pessoas ouvem informação errada e se apavoram por uma notícia que não é verdadeira. Então eu preciso ouvir, porque tudo que Deus fala constrói. E foi isso que Eli conduziu Samuel a entender e a ter um tempo de maturidade, que ele pudesse agora levar outras pessoas a esta maturidade. Quem ungiu Davi profeta e rei? Samuel. E eu quero encerrar declarando isso sobre a minha vida e sobre a sua vida, que amanhã eu vou estar muito melhor do que hoje. Que
que eu vou absorver tudo de Deus, que eu vou absorver tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida. Sabe, às vezes eu estou com o apóstolo Cristiano, que é o meu pai espiritual. Às vezes a gente está numa mesa e ele fala assim: cara, você não fala tanto. Eu falo: eu não posso falar, porque se eu falar eu não ouço, né? A minha esposa, ela sabe que eu não sou muito de falar. Sabe por quê? Porque quando eu estou perto de pessoas que têm informações para liberar sobre a minha vida, eu não tenho que ficar falando. Eu paro para ouvir e eu fico só no celular anotando tudo, porque eu vou bebendo daquela fonte. Então toda hora que alguém vai ministrar uma palavra, seja qualquer pessoa daqui da igreja, e não acho que eu valorizo só os que estão de fora não, eu respeito quem prega. Todo mundo que prega aqui, aonde que eu sou exemplo para todo mundo, nisso eu sou. Aonde eu sento quando qualquer uma pessoa está pregando? É no primeiro banco, porque seja eu pregando, seja o Valmir pregando, seja o Armando pregando, seja o Walter pregando, não tem o Walter, quanto tempo você tem de convertido? Uma vez uma pastora disse isso para nós: eu não ouço obreiro pregar porque é muito fraquinho. Não foi? Não, cada oportunidade, a pastora Camila pregando aqui, eu disse minha oferta, eu estava já, oh meu Deus, o que ela está falando? Porque eu estou recebendo tudo que está sendo liberado. Porque no estado de maturidade, Guilherme, que eu estou hoje, que você está caminhando para isso, eu preciso de toda a informação que vem do céu, e cada pessoa que pega o microfone, ela está revestida de autoridade do céu. Então quando eu sento para ouvir alguém pregando, eu estou respeitando quem está pregando, e eu estou bebendo de tudo que está sendo liberado dessa fonte. Isso é maturidade. Esses dias eu comecei a fazer um curso de teologia à distância, e eu já sou formado em bacharel em teologia, mas aí, vou fazer, eu fiz 2 meses e parei, tive que pagar 4 meses depois, tive que pagar os 6 meses, não sabia que se eu parasse ia ter que pagar, né? Tive um prejuízo, mas eu não estava conseguindo assistir pela internet. Esse negócio de internet, eu amo internet, sou bem tecnológico, mas aula pela internet eu ficava muito disperso, né? Eu colocava no sofá para assistir na televisão, cochilava, eu não conseguia me concentrar. Eu falei: é melhor eu parar do que eu jogar dinheiro fora e eu desrespeitar o curso, porque eu vou estar pagando um negócio que eu não estou recebendo. Vou só pagar para dizer para outros que eu estou fazendo curso de teologia? Não. E parei, mandei lá um e-mail, falei: estou parando. Por quê? Porque eu não estou conseguindo me concentrar. Não porque eu já fiz, mas que eu não estava conseguindo dar tudo de mim. Então agora, no estado de maturidade, eu começo a discernir o que eu preciso ouvir. Então vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: meu irmão, cresça e apareça. Agora, pelo amor de Deus, não vai me dizer não, que eu diminua e que ele cresça. Não, em momento algum. Isso é base para isso, porque a Bíblia diz que o mundo espera que os filhos de Deus apareçam. O mundo espera que os filhos de Deus se manifestem. O mundo espera que eu, como filho que conheço a palavra, me manifeste. Às vezes eu vou no aniversário que nem ou velório, já aconteceu isso em velório, estou lá no velório, lá quietinho no meu canto. Quem me conhece sabe que eu sou tímido, até o tutano, eu fico lá atrás da porta escondido, parece aquele cara daquela escolinha do professor Raimundo, já me descobriram, né? E eu fico lá, às vezes falo assim: tem um pastor aí, pastor, você não pode fazer o velório? Eu falo: não, por dentro, né, só por dentro. Eu falo: não. Aí eu falo: não, lógico, por dentro eu estou, não. Vamos lá, não, lógico. Mas por quê? Há uma expectativa no mundo para que os filhos de Deus se manifestem. Então, no meio da sua família, há uma expectativa na sua família que você, como filho de Deus, se manifeste. Há uma expectativa na sua família para que você se posicione.
Algo interessante que eu vi esses dias a respeito do Porta dos Fundos, aquela aberração que eles fizeram no especial de Natal, todos ouviram sobre isso. Um monte de gente colocou lá, é só ignorar, é só não assistir. Aí um pastor de São Paulo, Diego Meni, ele colocou um negócio fantástico. Ele falou assim: se eu me calar e só não assistir, as pessoas que não têm entendimento de quem é Jesus vão acreditar no que eles estão falando. Então o meu discurso tem que combater o que eles estão falando. Eles apresentam um Jesus mentiroso, e eu preciso apresentar um Jesus verdadeiro. Eles estão falando que Jesus é gay, eu mostro Jesus como Salvador. Aí sim, cabe às pessoas escolherem em qual Jesus acreditar. Mas eu não tenho que me calar, eu tenho que falar, porque as minhas palavras constroem paradigmas, as minhas palavras constroem entendimento maduro. Então, como filho de Deus, nós precisamos nos manifestar, amém? E por isso nós precisamos crescer e aparecer, crescer e se manifestar, crescer e revelar ao mundo a nossa maturidade. Vamos orar.